Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. O Papo de Esporte dessa quarta-feira está começando e o nosso primeiro assunto é o Brasil, a seleção feminina que atropelou a China. 5-0, com 2 de Marta, 1 de Debinha, 1 de Andressa Alves e 1 de Bia Zanerato. Na estreia, as mulheres do Brasil foram muito bem. Que estreia foi essa? O placar repete a melhor estreia brasileira em Olimpíadas, que tinha acontecido em 2012 em Londres, na goleada sobre Camarões, e mantém a escrita da seleção feminina, que venceu todas as partidas iniciais em suas 7 participações nos jogos. E Marta é histórica, disso a gente já sabe. Ela se tornou a primeira jogadora a fazer gol em 5 edições de Olimpíadas. Com os 2 que fez na estreia, chegou a 12 na história do torneio e agora está a apenas 2 de igualar a também brasileira Cristiane, maior artilheira do futebol olímpico. E só não fez o terceiro porque não quis, abrindo mão da cobrança de pênalti convertida por Andressa Alves no segundo tempo. Após o jogo, Marta exaltou o espírito de união da equipe e afirmou que no time não há vaidade. A seleção brasileira volta a campo no sábado às 8 da manhã, pela segunda rodada do Grupo F, de novo em Miyagi, para enfrentar a Holanda, que também estreou com goleada, incríveis 10-3 sobre Zâmbia. Depois, o Brasil enfrenta a Zâmbia no dia 27, encerrando a fase inicial. A primeira rodada do torneio olímpico já teve uma grande surpresa. Pelo Grupo G, a Suécia venceu a favorita seleção dos Estados Unidos por 3-0. No Grupo F, a Grã-Bretanha estreou derrotando o Chile por 2-0. São alguns dos resultados então desse primeiro dia de futebol feminino nas Olimpíadas. Ainda sobre esse assunto, a nova sede, na verdade a sede para 2032, foi escolhida. Brisbane, na Austrália, vai ser o palco das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2032. Depois de uma votação na 138ª sessão em Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta quarta a cidade australiana como futura sede dos Jogos Olímpicos, sucedendo Paris 2024 e Los Angeles 2028. Abre aspas, incentivamos projetos de Jogos Olímpicos que sejam sustentáveis e economicamente responsáveis, que proporcionem a melhor experiência possível nos Jogos para atletas e torcedores e que deixem legados sólidos para as comunidades locais. A visão e o plano dos Jogos de Brisbane 2032 se encaixam nas estratégias regionais e nacionais de longo prazo para o desenvolvimento social e econômico em Queensland e na Austrália, e complementam as metas do movimento olímpico delineadas na Agenda Olímpica 2020 e 2020+5, ao mesmo tempo em que se concentra em proporcionar eventos memoráveis e experiências esportivas para atletas e fãs. Fecha aspas. Isso foi o que disse Thomas Bach, presidente do COI. Uma bela cidade, inclusive, Brisbane, que era candidata única na eleição dessa quarta, Dos 80 votos possíveis, foram 77 válidos e 3 abstenções. A cidade australiana recebeu 72 votos e, com isso, confirmou sua vaga. Essa vai ser a terceira vez que a Austrália vai sediar as Olimpíadas. Em 1956, Melbourne foi o palco dos Jogos. E em 2000, Sydney sediou a competição. Capital do estado de Queensland, Brisbane está na costa leste da Austrália e tem um clima mais favorável para a realização dos jogos que Melbourne e Sydney. Houve uma grande festa na cidade após o anúncio do COI. É isso aí, partiu a Austrália em 2032 então com as Olimpíadas. Vamos falar sobre Libertadores da América e daqui a pouco eu te passo a agenda olímpica dessa noite de quarta e madrugada de quinta-feira. Na Libertadores, ontem os 2 brasileiros que jogaram passaram. O Atlético Mineiro passou no sufoco, foi no sofrimento depois de mais um 0-0. Nos pênaltis, 3-1 para o Galo Mineiro, que agora aguarda o vencedor de Argentinos Júniors e River Plate. O São Paulo venceu de forma mais tranquila, 3-1 para cima do Racing. O primeiro jogo tinha ficado em 1-1 no Brasil e com isso o tricolor paulista também se garantiu na próxima fase da competição, quando poderemos ter um clássico São Paulo e Palmeiras, caso o Palmeiras avance hoje pela Universidade Católica.
Quem joga hoje também é o River Plate contra o Argentinos Júnior no estádio Diego Armando Maradona, às 9h30. Mais cedo, às 19h15, tem Barcelona de Guayaquil e Vélez Sarsfield, de onde sai o possível adversário do Fluminense, caso o tricolor passe pelo Cerro Porteño. Esse jogo que, como falamos ontem por aqui, só vai acontecer no dia 3 de agosto. O Flamengo é outro brasileiro que entra em campo, dessa vez no Mané Garrincha, contra o Defensa e Justiça, com presença de torcedores. Muito tempo depois, o Flamengo vai reencontrar sua torcida em um estádio de futebol. Primeiro jogo na Argentina, 1-0 para o time de Renato Portaluppi. Falando também sobre Copa Sul-Americana, o Grêmio está eliminado e vai ter o resto do ano então para tentar melhorar a, por enquanto, péssima participação no Campeonato Brasileiro. Depois de ter vencido o primeiro jogo por 1-0 fora de casa, ontem o Grêmio perdeu na Arena por 2-1 para a LDU, que deu adeus à competição pelo critério de gols fora de casa. O Atlético Paranaense, que já tinha vencido fora, goleou o América de Cali ontem na Arena da Baixada por 4-1 e está classificado. Nesta quarta, o Bragantino recebe o Independiente Del Valle. Primeiro jogo 2-0 fora de casa. E o outro brasileiro que está na competição joga apenas amanhã, quinta-feira. É o Santos contra o Independiente, às 19h15, em Avejaneda. Olha, duas informações rápidas. Botafogo e Vasco têm novos treinadores. O Vasco anunciou na tarde de ontem Lisca como novo comandante. E o Botafogo anunciou na noite, depois de perder para o Goiás em casa por 2-0, que Henderson Moreira vai assumir o comando da equipe. Os clubes se movimentam para tentar melhorar na temporada e subir na tabela da Série B para retornar à primeira divisão. Passo para você agora então nossa agenda olímpica de quinta-feira. Amanhã tem Brasil em dose tripla nas Olimpíadas. É isso aí, no campo o Brasil masculino joga contra a Alemanha às 8h30 da manhã. À noite tem esquife simples no masculino, 8h30, remo. E também às 9 da noite, tiro com arco no individual feminino, na fase de ranqueamento. As Olimpíadas vão começando a esquentar aos poucos, tem então futebol, remo, softball e tiro com arco nesta quinta-feira, pelos Jogos Olímpicos de Tóquio. E amanhã, como eu falei por aqui nessa semana, a gente estreia o nosso novo visual para esse mês de Olimpíadas. E aí, já se inscreveu no canal? Então se inscreve, ativa as notificações, curta os nossos vídeos e vamos juntos viver essa aventura olímpica aqui no Papo de Esporte. Para você um forte abraço e até amanhã. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!